Boa tarde, pessoal. Estamos aqui ao vivo mais uma vez, durante a nossa sexta semana do Bebê do Recife, Família, Criança e Felicidade, Cuidados Conectados e Desenvolvimento Pleno. Tratamos aqui do tema da primeira infância e outras questões ligadas aos direitos das crianças e dos adolescentes. Esperamos esse tempo inicial somente para que as pessoas possam chegar para participar dessa nossa live, né? Queria dizer que vocês podem acompanhar através do Instagram da nossa Gerência da Criança e do Adolescente a programação dessa nossa Semana do Bebê. Hoje a gente está aqui com dois convidados, nossos companheiros da Prefeitura do Recife, Ana Farias, que é vice-presidente do nosso Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente do Recife, nosso Condica Recife. Ela é assistente social, militante da área da criança e do adolescente desde muitos anos, uma figura histórica que muito nos honra de estar aqui participando dessa iniciativa. E Rogério Moraes, que é o nosso secretário executivo da Primeira Infância, que é da nossa Secretaria de Planejamento e Gestão, a CEPLAG, né? Ambos estão aqui para conversar conosco sobre o processo de construção do nosso Plano Municipal da Primeira Infância do Recife e os achados da escuta das crianças, né? Como algumas pessoas já sabem, a gente tem, desde 2016, um marco legal voltado para a primeira infância, e aqui no Recife desde 2018, e a gente tem se desafiado enquanto gestão e buscando o processo mais participativo possível, a construção desse plano voltado para a primeira infância aqui no município do Recife, né? Então, queria agradecer aqui nossos participantes. A gente só está dando um tempinho para o pessoal ir chegando e participar. Já temos 3 pessoas online aqui acompanhando a gente. Peço ao pessoal também que está nos acompanhando para compartilhar essa live, para que mais pessoas também possam aqui participar, né? Esse é um desafio que não é só do município enquanto ente federativo, mas da sociedade como um todo, né? A promoção dos direitos da criança e do adolescente, quanto mais na primeira infância, né, que é uma fase fundamental para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, a gente conta aí com uma série de parceiros importantes no campo científico, no campo das organizações, da sociedade civil também, o pessoal aqui da nossa rede da primeira infância de Pernambuco, né, que são nossos parceiros nessa caminhada, nessa construção. E estou só dando esse tempinho para a gente começar o nosso diálogo em si. A gente tem 3 minutinhos, por enquanto 3 pessoas aqui participando. Dizer que também, como eu disse, vocês podem acompanhar a nossa programação da Semana do Bebê, tem lá a própria página da Semana do Bebê do Recife, né? E as nossas ações específicas da Gerência da Criança e do Adolescente estão tanto aqui nessa página da Gerência da Criança e do Adolescente no Facebook, quanto lá no Instagram, né? E amanhã a gente vai contar com a consultora nossa aqui para a construção desse plano municipal, que é a IEDA. Ela vai estar fazendo um diálogo com a gente, uma live falando sobre a assistência social voltada para a primeira infância, né, e com foco na matricialidade familiar. A gente já tem umas 10 pessoas aqui, acredito que a gente já pode ir começando o nosso diálogo, né? Então, temos aqui a honra de ouvir a nossa vice-presidente do Condica, Ana Farias. Sejam bem-vindos e vamos continuando aí nosso diálogo. Vou minimizar a gente aqui para a gente poder prestar atenção a ela. Ok, Eduardo e demais componentes dessa live, é uma satisfação muito grande estar participando desse nova forma de contribuição, né? Eu acho que esse coronavírus, ele inaugura uma nova era, ele inaugura uma possibilidade que a minha geração tem algumas dificuldades de lidar com isso, mas a gente vai aprendendo, né? Tem que aprender para poder, então, se atualizar
e poder contribuir. Em relação à questão em tela, eu diria que também é uma satisfação muito grande estar com vocês aqui neste momento, nesse debate, podendo contribuir, podendo passar algumas informações, e dizer também que me sinto uma pessoa privilegiada de estar podendo contribuir, eu já na terceira idade, podendo contribuir com a primeira idade. Então, realmente, é uma coisa muito interessante sob o ponto de vista pessoal, né? E aí eu quero fazer uma saudação especial a todas as criaturas que estão participando desse momento, e eu estou vendo aqui, Sonali, que coisa boa, quanto tempo que eu não lhe vejo, mulher, por onde você anda? Olha aí, mas a gente precisa de ter esses mecanismos para poder se encontrar com as pessoas que a gente não vê. Mas eu fui solicitada para, na condição que eu estou hoje de vice-presidente do CONDICA, fazer um relato sucinto do processo de construção do plano da primeira infância. Como o Eduardo falou logo no início, em 2018, o prefeito assumiu o compromisso público, o nosso prefeito Geraldo Júlio assumiu o compromisso público e fez o lançamento do Marco Legal para a Primeira Infância, baseada nos protocolos e nas legislações que já existem, que promovem a proteção da primeira infância. Então, esse foi o primeiro momento de dizer que Recife estava assumindo o compromisso de cuidar das suas crianças desde o primeiro momento de suas vidas. E aí, o CONDICA, como o órgão de controle social e também responsável pela elaboração de políticas públicas, assume esse compromisso porque faz parte também da sua Constituição e do seu ideário, e do seu compromisso de assumir a responsabilidade de conduzir esse processo, né? Na sequência dessa iniciativa governamental, do lançamento do Marco Legal para a Primeira Infância, em 2019 foi criada a Secretaria Executiva para a Primeira Infância, o que fortalece e instrumentaliza com mais força e com mais responsabilidade a questão do compromisso governamental com essa questão da primeira infância. Hoje nós estamos, um parênteses aberto aí, hoje nós estamos festejando, de segunda-feira, nós estamos festejando a abertura da 6ª Semana da Primeira Infância, que é uma iniciativa que vem sendo levada a cabo no Brasil inteiro, né, objeto dos vários protocolos e das várias legislações. E aí, nessa perspectiva, nós estamos trazendo essas contribuições, dizer como é que o Recife, como é que a cidade do Recife, como é que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança está assumindo essa tarefa de levar adiante a responsabilidade de ter um plano municipal para a primeira infância. Com a criação da Secretaria Executiva para a Primeira Infância, houve uma iniciativa, um chamamento, para que a Secretaria, junto com o CONDICA, pudesse, então, fomentar essa discussão. E aí, em 2019, foi constituída uma comissão dentro do CONDICA para a elaboração do plano. E essa comissão é uma comissão bastante ampla. Essa comissão foi criada logo já no final dos anos de 2019, em dezembro, se não me engano, fecha aí, por favor. Em 2019, foi criada essa comissão e nós tivemos a preocupação de fazer com que esta comissão ela fosse a mais plural possível. Então, além dos conselheiros do próprio CONDICA, tanto da área governamental quanto não governamental, foram convidados também em representação do Conselho Tutelar. E aí nós temos na comissão representação do Conselho Tutelar, representação da Rede Nacional e Rede Estadual para a Primeira Infância. Nós temos representação da academia, do pessoal, dos estudiosos desse tema na academia da Universidade Federal de Pernambuco. Então, é uma comissão, assim, bastante ampla. As reuniões que acontecem são reuniões abertas.
E aí, como são reuniões abertas, sempre estamos fazendo reunião com nunca menos de 20 pessoas. Então, além das representações oficiais da composição da comissão, nós temos também pessoas que vêm e contribuem, participam à reunião aberta, onde as pessoas têm o direito à voz. É claro que somente as pessoas que são nomeadas é que têm direito a voto, mas nunca aconteceu da gente precisar de colocar nada em votação, porque sempre é uma discussão ampla, livre, onde as pessoas se colocam e a gente busca o consenso para que não haja a necessidade de nada que tenha que ser encaminhado seja resolvido através do voto. Um processo, assim, bastante dinâmico e bastante amigável e bastante afetivo também, um ambiente muito afetivo. E aí, do mês de dezembro de 2019, até quando nós tivemos a oportunidade de trabalhar, nós realizamos 8 reuniões. Foram feitas 8 reuniões, e essas reuniões também contou com 2 especialistas, foram convidados especialmente para compor essa discussão, porque nós precisávamos de ter elementos de especialistas. Então, nós tivemos uma reunião muito interessante, muito importante, com o nosso querido Vital de Donete. Foi uma manhã, assim, muito agradável, porque ele traz contribuições bastante significativas e que dá a dimensão da questão que implica hoje o cuidado com as crianças da primeira infância, né? Outra contribuição importante que nós tivemos foi a professora, doutora Ieda Castro, que é uma assistente social. Ieda vem de uma experiência nacional importante, ela foi secretária nacional da assistência social, e ela teve uma contribuição significativa sobre a questão social, a questão do impacto na linha da assistência social, e como essa coisa tem uma repercussão nas famílias, o trabalho com as famílias, e tudo aquilo que que compõe o nosso ideário do SUAS, né? Então, foram essas 2 presenças importantes. E também, durante as reuniões, nós contamos com a presença de alguns vereadores, e aí eu faço um destaque para a professora vereadora Ana Lúcia, que esteve lá e que assumiu publicamente o compromisso de criar, de estimular dentro da Câmara uma comissão parlamentar em defesa da primeira infância. E essa comissão foi criada, hoje ela é composta pela própria vereadora, pelo vereador Ivan Moraes e pelo vereador Heriberto Medeiros. Então, nós temos hoje já também, como resultado desse trabalho, uma coisa concreta já, um espaço oficial e um espaço da maior relevância para as questões da discussão. Mas também nessas 8 reuniões, nós precisávamos, para a formulação desse plano, de ter conhecimento do que é o território do Recife, quais são as suas questões maiores, como está a história das crianças, como essas crianças estão dentro do universo de um território com tanta desigualdade social, com tantos problemas que a gente tem. E aí foram feitos também, teve reuniões também para a formulação desse diagnóstico, para que a gente tivesse conhecimento e respaldo teórico e respaldo científico de informações sobre a situação do Recife. Então, tivemos uma apresentação do CadÚnico, que é o nosso carro-chefe na área da assistência social, para ter uma ideia de como está a situação das famílias. Vocês sabem, quem é da área sabe, que o CadÚnico é o grande instrumento que dá acesso às várias políticas, aos vários benefícios, aos vários programas que a assistência social disponibiliza para a população. Tivemos também uma discussão, uma apresentação do funcionamento da Secretaria da Assistência Social, a Secretaria Executiva da Assistência Social, que apresentou todos os equipamentos,
onde estão localizados, como é que funcionam. A Secretaria da Saúde também, através de seu representante, nosso companheiro Paulo Frias. Tivemos também a presença de uma representação da Secretaria de Educação, que também trouxe subsídio importante para a formulação desse diagnóstico. E aí, no lançamento, e aí na sequência desse volume de conhecimento que foi se acumulando, sentiu-se a necessidade também de se fazer reuniões específicas com as secretarias, com os trabalhadores das diversas áreas que diretamente estão envolvidos com a questão. E aí iniciamos um processo de discussão com os trabalhadores das várias outras secretarias, como, por exemplo, nós tivemos uma grande reunião, se não me engano, foi a última, antes desse processo da pandemia, com o pessoal, os cuidadores, o pessoal que trabalha nas creches da Secretaria de Educação, e foi uma reunião bastante interessante. E aí também, paralelamente a isso, foi lançado a plataforma Colab para colher sugestões da própria comunidade. Então, foi aberta uma consulta pública, foi disponibilizada em rede social uma consulta pública, onde mais de 2.000 pessoas da cidade do Recife, das mais diversas áreas e categorias profissionais e categoria social, também pôde contribuir e dizer o que é que esperava que esse plano para a primeira infância deve contemplar, o que é que acha que é prioritário para o atendimento a essa faixa etária de criança. Então, é um processo bastante rico, um processo bastante interessante, importante, e resultado dessas informações todas, o nosso secretário que está presente nessa live, o nosso secretário Rogério, ele vai fazer também uma explanação sobre o que foi encontrado, quais são as perspectivas, o que foi encontrado, porque tivemos que, nesse percurso todo, contratar uma consultoria para que houvesse, vamos dizer assim, o ajuntamento dessas informações todas e a formulação teórica desse plano, com essas tabelas todas, um trabalho muito rico, muito interessante. Tivemos a contribuição de 2 técnicas da CEPLAG, da Secretaria de Planejamento do Recife, a Mirza, e a outra menina, eu esqueci o nome, mas é uma pessoa também que fez uma contribuição bem interessante, no sentido de apresentar os dados estatísticos, as tabelas, enfim, tivemos que dar um passeio muito importante na cidade do Recife para compreender a dimensão da problemática e, consequentemente, poder apontar alternativas que possam minorar, mitigar a situação dessas crianças. Eu registro também a importância da escuta que foi feita com as crianças. Foi aberto um processo de escuta com as crianças das creches. Então, você tem informação que certamente Rogério vai passar, de fala das crianças, que dizendo o que é que elas querem que no Recife tenha para que elas sejam atendidas. É uma coisa de muita importância, muito significativo, porque crianças de 5 anos dizendo o que é que desejaria que tivesse na cidade para que elas possam ser melhor atendidas. Então, é um trabalho, assim, muito rico, e por isso que eu abri a minha fala dizendo que me sinto privilegiada por estar participando desse processo. Então, me coloco à disposição para os questionamentos, as dúvidas, as perguntas que, porventura, venham, as contribuições que possam ampliar o nosso debate e a nossa conversa. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, Ana, pelas suas contribuições. Ótima exposição sobre o que foi esse processo de construção, que foi um processo de construção coletiva, né? E que permanece agora numa fase de sistematização, né, dessas contribuições de vários atores em relação à construção do Plano Municipal da Primeira Infância. Então, a gente vai ter... Rogério está lembrando aqui, nossa companheira Karen, da CEPLAG, foi que também... sim, desculpe, mas né? me fugiu da cabeça. Pronto, tranquilo. É Karen. Mirza e Karen. Mirza e Karen foram as nossas ideólogas de estatística, de tabelas e dessas coisas todas. A sistematização dos dados de forma muito rica. Isso, interpretação de tabelas, que é muito importante.
Sim, a gente vai passar agora para a fala de Rogério Moraes, muito bem-vindo. E em seguida a gente parte para o debate, então vocês podem ir colocando as questões de vocês aqui, que em seguida a gente vai colocar para eles fazerem comentário. A gente, tá bom? Muito obrigado. Olá, boa tarde a todas e todos que estão aqui presentes virtualmente. É muito bom estar aqui junto com todas. Primeiro, agradecer a Eduardo por estar coordenando esse momento aqui, né? Realmente é muito especial ter você fazendo essa facilitação, né? Que é realmente um profissional de muito reconhecimento na área, qual a gente estima muito. E a chance de estar aqui junto com a Ana, né? Foi uma aula, essa primeira parte aí para mim também, e tem sido uma aula sempre, essa convivência com a Ana. Realmente uma pessoa muita experiência e que, sem dúvida alguma, a gente não teria chegado até onde a gente chegou sem a coordenação dela, sem o apoio dela em todo o processo. Então, Ana tem sido uma figura realmente fundamental para que a gente avance nesse processo. E agradecer também a toda a equipe envolvida, tá aí a Andréa, né, que é a representante da Secretaria de Educação no comitê, agradecer a todo o comitê, agradecer a todo mundo da CEPLAG, Karen, Misa, Natália, outras pessoas que se envolvem também nessa construção, Angélica, da Secretaria de Educação, que também apoia muito esse trabalho. Tem sido um trabalho a muitas mãos. A vereadora Ana Lúcia usou essa expressão na primeira audiência pública que ocorreu em dezembro, e, de fato, a gente vem sentindo isso na prática. Cada um contribuindo, né, do seu lado ali, na sua área, fazendo um trabalho intersetorial muito bonito. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Cass, da Visão Mundial. Prazer aqui estar com todos. Bom, Ana resumiu muito bem, né, o passo a passo, né, de toda a estrutura. Eu vim da educação, passei 7 anos como secretário executivo de gestão pedagógica da área de ensino. Aprendi bastante com as professoras, né, os professores da rede municipal do Recife. Né, trabalhava muito com a equipe da educação infantil, mas quando assumi o desafio da Secretaria Executiva para a Primeira Infância, em novembro do ano passado, percebi que precisava estudar muito, precisava escutar muito, né? Porque, de fato, a Primeira Infância hoje envolve uma infinidade de áreas, é multissetorial, né? Eu digo hoje porque hoje essa visão está mais forte. Então, não só a educação, não só a assistência social, não só a saúde. Hoje, na Prefeitura, a gente tem, né, a Secretaria de Urbanismo, a Secretaria da Mulher, né, todas as secretarias, de certa forma, envolvidas e com ações, né, voltadas à primeira infância. E aí, a partir do início do trabalho, né, como a Ana citou, as etapas de criação do comitê, posteriormente a construção do diagnóstico, que foi extremamente trabalhoso, reunir informações, né, de várias secretarias, e esse diagnóstico foi estressado, né, durante várias reuniões, várias contribuições ao longo dessas 8 reuniões que a Ana citou, a gente pôde evoluir e chegar a um documento consistente que está dando base ao trabalho. Aí a gente entrou na etapa das consultas. E quando a gente foi pensar na etapa das consultas, a gente tinha como premissa fazer um plano muito participativo. Esse plano só vai ter força, esse plano só vai gerar o sentimento de pertencimento se todo mundo participar e participar ativamente. Se a sociedade recifense, se os cidadãos recifenses participarem ativamente desse plano. Esse plano, lembrando, é um plano decenal, é um plano de 10 anos, que vai agora de 2020 até 2030. Então, ele perpassa, portanto, o último ano dessa gestão, as 2 próximas gestões, né, do próximo ou dos próximos 2 prefeitos, reeleito ou não, e um primeiro ano de uma 4ª gestão, né, de um 3º ou 4º prefeito. Para um plano ser bem feito e ser forte o suficiente para ter continuidade, ele precisa da participação, precisa desse sentimento de pertencimento, porque aí esse plano vai ser do Recife, não de uma gestão, e a gente vai estar sempre brigando para que ele exista, para que ele seja monitorado e que ele faça acontecer, que chegue na ponta.
E aí, com base nessa premissa da participação, nós diversificamos os canais de participação, além dos tradicionais, digamos assim, além das reuniões públicas, das audiências públicas, nós fomos, por exemplo, para a consulta digital. Né? Tivemos a consulta digital, como a Ana falou, através da plataforma Colab, que teve o maior número de participação, né, desde que a Prefeitura começou a usar essa plataforma em 2016, mais de 2.000 respondentes. Isso foi muito bom. Essa consulta, inclusive, entrou em abril, aí no período que a gente já estava em situação de afastamento social. E, para essa consulta ser representativa, precisávamos escutar os grandes protagonistas, para quem a gente está trabalhando, para quem a gente está servindo, para quem a gente está pensando, que são as crianças da cidade do Recife. Então, em conjunto com a Secretaria de Educação, né, nós tivemos um apoio irrestrito da Secretaria de Educação, nós montamos um processo de escuta que envolveu mais de 40.000 crianças da cidade do Recife. Só para a gente ter uma ideia, né, do tamanho disso, Recife tem 1.645.000 habitantes no total. E tem 125.000 crianças de 0 a 6 anos. 0 até 5 anos e 12 meses. Quando completa 6 anos, sai dessa etapa da primeira infância. Então, a gente escutou 40.000. Mas a gente optou por fazer um ajuste. Nós escutamos as crianças a partir do grupo 4, a partir de 4 anos de idade, e fomos até, passando um pouquinho dessa etapa da primeira infância, até os 8 anos de idade, as crianças que estavam, portanto, dentro do ciclo de alfabetização, escutando creches, escolas, pré-escolas e escolas. Por quê? Né? Conversando com quem já fez esse trabalho de escuta de crianças em outras cidades, em outros planos, a gente entendeu que precisava de um pouco mais de maturidade para que essa participação fosse mais ativa. E essas crianças de 7 e 8 anos passaram recentemente pela primeira infância ou têm irmãos que estão na primeira infância. E aí, definindo esse recorte, nós fizemos uma comunicação para todas as escolas via Gestor em Rede, que é o mecanismo de comunicação interna da Secretaria de Educação, e orientamos que o professor, de forma autônoma, dentro do seu planejamento de sala de aula, deveria fazer um trabalho prévio à atividade, né, de preparação, para que os conceitos, os entendimentos, né, para a criança ficassem mais claros, o conceito de cidade, o conceito de futuro, o conceito de sonho, né, da cidade que ela espera, depois fizesse a atividade com as crianças, com um registro, né, e aí eu vou explicar um pouquinho logo em seguida como é que foi esse registro, e depois fizesse um trabalho pós de consolidação de registro para que a gente pudesse sistematizar o que foi produzido. Como é que foi essa escuta mesmo, propriamente dita das crianças? Também baseada em boas práticas, em experiências exitosas, né, de outras redes e outras cidades que já produziram os seus planos, nós recomendamos duas temáticas, duas formas principais de escutá-las. Primeiro, perguntando, né, provocando, qual a cidade que elas queriam, o que é que ela gosta e não gosta na cidade, o que é que elas gostavam e não gostavam na cidade. E a outra temática sugerida foi o que é que elas sonhavam, qual o sonho, né, delas para o Recife. Com essas duas sugestões, as crianças desenharam o que elas gostavam e o que elas não gostavam, ou o que elas sonhavam para a cidade do Recife. Né? Desenhar é uma forma de falar. E como teve esse trabalho prévio, durante e depois, esses estudantes também verbalizaram, oralizaram muitas vezes, apresentaram esses desenhos. E muitas vezes eu tive a chance de ir a algumas unidades, junto com a equipe da Secretaria de Educação, e você vê o desenho de uma criança, e é aquele desenho super criativo, com diversas formas, e você fica tentando entender. Eu me lembro de um que tinha várias bolinhas todas juntas, e aí eu perguntei para a criança para entender, assim, isso aqui é uma quadra de basquete, isso aqui é um conjunto de bolas de basquete, e aí você viaja na imaginação da criança. Mas o que é mais rico é que, de forma pura, elas conseguem ser sinceras e conseguem dar sugestões objetivas, importantes, fundamentais para o futuro da cidade da gente. Então, veio sugestão de eu quero uma cidade mais limpa, eu quero uma cidade com as praias mais limpas,
com as ruas mais limpas. Eu quero uma cidade com mais verde, com mais árvores, né? Eu quero uma cidade menos quente, e até fazendo a correlação entre meio ambiente, verde e esse calor. Eu também vi um outro desenho que me chamou a atenção, que a criança desenhou a casa dela com ar-condicionado, o ônibus com ar-condicionado e a escola com ar-condicionado. Naquele momento, né, durante a atividade em março, era um período ainda mais quente do que está hoje. Parece que cada ano está ficando mais quente. Então, representava fielmente o que todo mundo sente, né? Então, a criança realmente tendo voz e vez para uma política pública. Esses desenhos foram consolidados pela Secretaria de Educação, né? As escolas fizeram painéis das suas turmas. A partir desses desenhos de cada criança, foram montados painéis das escolas. E a Diretoria Executiva de Gestão Pedagógica, professora Áquila, né, Ana, que é a gerente, né, de anos iniciais e educação infantil, Mônica, Celinha, muita gente envolvida aí nesse trabalho, elegeu, a partir da análise dessas consolidações, da análise das imagens, das fotos desses painéis, quais os trabalhos tinham maior representatividade. E esse conjunto de trabalhos formou aí uma espécie de relatório para poder a gente basear, né, a nossa construção. A gente está justamente agora nessa etapa de tratamento, compilação de tudo que a gente recebeu. Da mesma forma que a gente recebeu da consulta das crianças, nós recebemos também da consulta digital uma série de contribuições, uma série de sugestões, recebemos das reuniões, né, públicas específicas com alguns setores, como a Ana citou, com os ADIs, com os auxiliares de educação infantil, com os profissionais de educação, dos conselheiros tutelares. Todos esses registros agora estão compondo uma compilação de sugestões, onde a gente está analisando, junto com as secretarias, quais dessas sugestões a gente pode manter, né, alterando com alguma justificativa, ou no momento não é execuível e a gente tem que justificar o porquê que não é execuível. Esse documento de propostas, depois desse trabalho de preparação, do comitê, do diagnóstico, é que vai dar base ao documento do Plano Municipal para a Primeira Infância do Recife e vai ser enviado para análise e validação do CONDICA e, posteriormente, depois da análise e validação do CONDICA, enviado para a Câmara de Vereadores para também análise, votação e aprovação em lei e a gente poder realmente sancionar aí e deixar esse legado para a cidade do Recife. Essa são as falas iniciais, Eduardo, que eu deixo aqui nessa reflexão inicial para que a gente possa ir aí trocando experiências e a partir das perguntas que estão chegando, a gente fazer um bate-bola legal aqui. Ótimo, Rogério, muito obrigado. Sim? Eduardo? Pode falar. Eduardo? Sim, Ana. Estou na escuta. Eu gostaria de acrescentar uma escuta, uma fala de uma criança que eu achei fantástica. Foi mais ou menos assim. Pode não ter sido exatamente do jeito que eu estou transcrevendo. Nessa parte que Rogério coloca aí os achados com as crianças. Foi pedido também que ela dissesse, que as crianças dissessem o que é que elas entendiam por ser criança. Não foi isso, Eduardo, Rogério? O que é que você acha que é uma criança? E aí, uma criança de 5 anos, ela faz uma seguinte definição. Criança é uma pessoa que brinca, corre, mexe nas coisas e quando fica cansada vai dormir. Eu achei isso de uma riqueza, de uma coisa extraordinária. A criança de 5 anos ter esse entendimento do que é uma criança. Eu queria fazer esse registro. Você me lembrou outro exemplo que a gente recebeu, né, da Secretaria da Educação e compartilhou nos nossos grupos aí, o grupo da Comissão Coordenadora no CONDICA, que foi esses conceitos iniciais que foram trabalhados nessa preparação, né, antes da escuta dela com os professores nas unidades. Um dos conceitos também trabalhados foi o conceito de cidade, para entender o que era uma cidade. E aí eu me lembro que
uma respondeu de forma, né, espontânea e autêntica assim: o que é cidade? Cidade é o lugar que meu pai vai para trabalhar. Isso aí. Aquela sabedoria infantil que não deve nada a ninguém, que deixa um aprendizado aí para todo mundo. E a gente aprender a respeitar que essas criaturinhas, elas pensam, e elas têm desejos, e elas têm vontade também, né? E elas percebem as diferenças que existem. E a voz delas tem realmente força, né? A voz da criança é muito importante dentro do núcleo familiar. A voz da criança é importante também para política pública, né? A criança, como eu disse, consegue enxergar de forma pura, verdadeira, né? A demanda chega forte para a gente poder trabalhar. Sim, a gente é um processo que é um aprendizado muito rico, né? E de mudança de cultura, né? Porque a gente modificou do nosso Código de Menores para o Estatuto da Criança e do Adolescente, de uma doutrina da situação irregular para proteção integral, e tendo crianças e adolescentes como sujeito de direitos, mas isso não se resolve por decreto, por lei, né, uma mudança de cultura da sociedade, de dar voz a essas crianças, né, e mais recentemente com os estudos relacionados à primeira infância, a gente vê a importância de dar essa voz também para crianças bebês na primeira infância, né, falando numa linguagem que é própria para elas e ouvindo também delas, né, a gente se desafia e aprende muito com isso, né? O nosso professor Vital de Donê esteve com a gente aqui durante a programação da Semana do Bebê, na segunda-feira, e traz para a gente a essência da criança é o brincar, né? Então, ela se constrói nesse brincar, né? Então, e uma criança que coloca isso sobre onde meu pai vai trabalhar é uma criança que provavelmente vive no bairro, né? Não está tanto circulando nessa cidade, né? Então, a gente pode escutar muito através dessas falas. Eu vou trazer aqui já algumas perguntas que estão sendo encaminhadas. A primeira foi da professora Valéria Nepomuceno, né, que acompanha desde muito tempo as ações do Condica em relação aos planos, né? Eu vou me tirar aqui para... Eu só vou ler essa pergunta. Ana, boa tarde. Recife tem cerca de 4 planos de enfrentamento de diferentes violações de direitos da criança e do adolescente, que é, no caso, violência sexual, trabalho infantil, situação de rua, né? E do atendimento socioeducativo em meio aberto. E agora a gente tem um novo plano, né? Que é o da primeira infância, que vai ser ainda possivelmente aprovado, né? As dificuldades de monitoramento, avaliação, como é que se está se pensando esse planejamento para que aconteça junto com esse novo plano. Eu vou me retirar aqui. Valéria, posso responder? Ó, Valéria, esse é um tema que, inclusive, nós duas já conversamos sobre isso lá na universidade, né? E, recentemente, nós sentimos a necessidade, inclusive foi objeto de uma conversa nossa, é preciso que a cidade tenha um plano para direitos humanos de crianças e adolescentes. E nesse plano de direitos humanos para crianças e adolescentes estejam contemplados todos esses outros planos que já existem. Essa é uma discussão que a gente dentro do Condica está tendo. E, recentemente, conversei com a secretária executiva, Beth, e foi falado, eu acho que foi ela, porque eu conversei com outras pessoas também sobre esse assunto, estão na fase, o Conselho de Direitos Humanos, ou com o próprio Eduardo me corrija se eu não tiver com a informação correta, o próprio Conselho Municipal de Direitos Humanos está numa fase de revisão e está numa fase de elaboração também de seu plano. Então, é necessário que a cidade assuma o compromisso de ter não somente um plano municipal, mas uma política municipal de direitos humanos voltados para criança e adolescente. E se possa se juntar a todos esses planos que já existem. Porque isso, a gente sabe, historicamente, a construção dessa política que nós
tanto lutamos por ela, tanto eu quanto você, que já somos da velha guarda, vamos dizer assim, né? A gente está nessa luta há bastante tempo, que a gente vem perseguindo, perseguindo no bom sentido, no sentido de que haja uma política pública de enfrentamento mesmo, uma política pública de direitos humanos, e que seja levada em consideração todas as etapas da vida, principalmente na área de criança e adolescente, de uma vez que o nosso estatuto prega que a prioridade é a criança e o adolescente. E aí a gente está tratando da primeira infância, então trabalhar desde a primeira infância até onde precise ser trabalhado, onde precise se assegurar direitos, apesar de todas as dificuldades que nós estamos vivendo, que não são poucas, né? Um Brasil onde está desconhecendo todas as conquistas sociais e, inclusive, desrespeitando cada dia as conquistas fundamentais que a população brasileira alcançou e querendo, a todo custo, escamotear a questão da democracia, a questão de assegurar direitos para quem precisa de direitos, que somos todos nós, cidadãos brasileiros, cidadãos e cidadãs brasileiras. Então, é preciso que a gente trabalhe esse tema, essa temática, numa perspectiva mais ampla, e de uma política pública para a cidade do Recife, que contemple a questão de direitos humanos para criança e adolescente, em todas as suas faixas etárias. Sim, Ana, a gente estava, inclusive, conversando ontem, se eu não me engano, né, sobre a construção da política de direitos humanos para criança e adolescente, né? Isso. Essa semana passada também passei a integrar o nosso conselho municipal como conselheiro suplente da nossa Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude. Mas não menos importante, viu, Eduardo? No mesmo pé de igualdade. O CONIC a gente trata os suplentes iguais aos titulares. Com certeza. Estamos aqui, a gente já fazia parte enquanto membro dessa comissão, né? E estamos aqui para contribuir da melhor forma para esse processo de fortalecimento da política pública voltada para criança e adolescente, né? A professora Valéria faz mais uma ponderação, eu acredito que você tenha falado bastante sobre isso na sua fala inicial, mas é só para poder reforçar na resposta a ela. Só eu vou colocar aqui na tela. Ela coloca: Rogeriana, a minuta do documento do plano não será apresentada e discutido com todas as organizações governamentais que atuam na área da criança, e depois disso o CONDIC avalia e aprova o plano. Falo isso com tranquilidade porque, como cidadão recifense, participei da consulta pública e estimulei várias pessoas para participarem. Entendo que a consulta não é suficiente, né? Então, ela está dando a sugestão aqui que, após a compilação, que retorne esse relatório para discussão mais ampla antes de ir para o CONDIC aprovar, né? Eduardo, eu gostaria de complementar a primeira pergunta que ela fez, que a Ana respondeu, e aí responder um pouco essa segunda pergunta. A Ana pode também complementar. Vou deixar vocês na tela aqui. Eu acho que o problema de monitoramento, né, de planos é um problema brasileiro. A gente já faz bons planos há algum tempo e tem algumas boas experiências de monitoramento e outras más experiências de monitoramento e implementação, né? Sem dúvida alguma, na construção dos planos, um capítulo de monitoramento é fundamental para a gente poder desenhar bem essa governança entre poder público e sociedade civil, e como é que a sociedade civil vai poder monitorar e controlar isso, né? Então, eu acho que o Plano Municipal da Primeira Infância tem a chance de ter bons indicadores, indicadores objetivos, que a gente tem, né, onde acompanhar, e cabe a gente criar bem essa governança de monitoramento. E aí, eu acho que isso vai ser uma das discussões, tanto nesse capítulo específico, quanto em algumas ações específicas que já foram sugeridas durante as consultas, né? Tem um exemplo muito interessante, e é exemplo de outras cidades, como a criação de observatórios, né, por exemplo. Essa é uma pauta que
que está aí, digamos assim, dentro do escopo dos debates, que já veio na construção, já veio na sugestão e vai estar dentro do documento do plano. E eu espero fortemente que isso aconteça. E quanto à continuidade do diálogo, da análise das minutas, isso está dentro das próximas etapas. Está dentro, por exemplo, tanto da etapa de análise com o CONDICA, quanto na etapa de análise da Câmara. Em qualquer uma dessas duas etapas, pode e devem ser chamadas outras audiências públicas. Aliás, o mais comum é fazer audiências públicas nessas etapas finais, né? E a gente já começou fazendo audiência pública logo na partida, em dezembro. Eu me lembro que algumas pessoas, quando viram a chamada da primeira audiência pública em dezembro, já estavam perguntando assim, mas e aí, vai aprovar agora, nessa reunião, o plano? Não, a gente está partindo, começando agora, porque a gente quer fazer essa participação realmente desde o princípio. E, inclusive, esse foi um dos motivos que a gente precisou adequar o cronograma de construção, né, à realidade atual. Nosso sonho, inicialmente, era aprovar o plano durante a Semana do Bebê. Mas a gente entendeu que essa participação durante essas análises das minutos poderia ficar limitada se a gente não deixasse essa situação, digamos assim, né, Ana, se adequar mais, para que a gente possa ter mais tempo de análise, mais tempo de debate, mais tempo de avaliação. Então, vão haver ainda muitos momentos de contribuição. É isso. Eu estou aqui registrando a presença da nossa consultora Ieda, viu, Rogério? Não sei se você viu. A nossa consultora Ieda Castro está aqui presente, já sugerindo que temos boas perspectivas em relação ao plano da primeira infância de Recife e que é preciso implementar e avaliar permanentemente. É um pouco isso que você está colocando, a questão do monitoramento. Outra questão que foi colocada aqui por Beto Godinho foi a questão da revogação da emenda constitucional do teto de gastos, porque aí nós entramos, então, numa perspectiva mais ampla, né, uma perspectiva nacional, da luta que nós devemos continuar a assumi-la, né? Que é justamente fazer com que sejam consideradas as conquistas que a sociedade brasileira já teve. E nós estamos assistindo um desmonte de políticas públicas, né? Nós estamos assistindo permanentemente uma falta de respeito, um deboche com a sociedade brasileira. Isso é uma coisa que nos atinge muito e que, claro, tem repercussões. Vamos ver o que vai acontecer depois que passar este momento dessa pandemia que nós estamos vivendo. Quais são as consequências? O que é que vai ficar disso aí? Né? Certamente não vai ser coisa muito boa, porque o nível de desemprego é alto. Então, aquela perspectiva que a criança tinha, a cidade é o lugar que meu pai vai trabalhar, mas meu pai certamente não vai poder sair para trabalhar porque não tem emprego, não é? Então, como é que nós vamos? Aí a gente vai ter que ter este plano também como uma perspectiva de um instrumento político para reforçar a luta e a reconquista do que nós estamos perdendo. Que não tínhamos tudo, tínhamos alguma coisa, e alguma coisa nós estamos perdendo. E isso é uma coisa que é muito dolorida para todos nós, né? Para todos nós que trabalhamos nessa área. É muito dolorida e muito dolorosa estar assistindo a falta de respeito que esse desgoverno está tendo com a sociedade brasileira. Isso é uma coisa de causar indignação a qualquer pessoa que tenha o mínimo de sensibilidade para o que está acontecendo nesse país. E aí a gente vai pensar como nós vamos fazer. Mas tem aqui uma pessoa, Betinha Medeiros, está. Qual o diálogo do plano de educação do Recife com o Plano Municipal de Primeira Infância? Eu posso... É com você, Rogério. Eu tive a chance de participar da construção do Plano Municipal de Educação em 2015. Os planos de educação já têm uma governança e uma articulação entre os entes, né, federação, estado e município, melhor estruturados do que o Plano Municipal da Primeira Infância.
E tinha toda uma sequência, né? O Plano Nacional da Educação, que foi aprovado em 2014, orientou os planos estaduais e municipais. E aí nós construímos o Plano Municipal de Educação em 2015. Né? É um plano também decenal, com metas aí até 2025. Tudo que a gente está construindo no Plano Municipal da Primeira Infância conversa, né, e cita, e vai citar várias vezes, vai, né, como eu disse, conversar várias vezes com o Plano Municipal de Educação. O desafio do Plano Municipal de Primeira Infância é não ser nem raso, nem, digamos assim, entrar numa fronteira, entrar numa área específica, né, de alguma secretaria que já está com uma meta definida em outro plano. Então, a gente precisa fazer sempre as referências. Né? Naquele assunto que a gente está tratando, existe um outro plano específico que já determina a meta. E aí trata daquela meta. Isso vai acontecer não só com a educação, mas também com outros planos. E só complementando também o que a Ana estava falando aí de recursos, eu acredito, Eduardo, que a gente só vai recuperar o país se entender que precisa investir no social. Isso já era, né, uma necessidade antes, sempre foi, né, antes da pandemia, agora eu acho que se torna um imperativo. Se a gente achar que vai recuperar o país com austeridade econômica, fazendo um tipo de política econômica que, na verdade, só vai afundar ainda mais, provocar ainda mais desigualdades, vai ser o caminho para o caos. Então, a gente precisa, sim, revogar. Eu acho que é a PEC 35, né? A PEC dos tetos. E 95. Outra... Emenda Constitucional 95. 95, exatamente. 95. E é conhecida como PEC da morte, inclusive. Né? A gente precisa retomar isso. Outros elementos de investimento, por exemplo, o Fundeb, que a gente tem que revisar até o final do ano, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, a manutenção e desenvolvimento da educação básica, que já tem uma ponderação maior para a educação infantil, mas precisa ter uma participação maior da União e uma ponderação ainda maior, porque o que a gente está vendo quando analisa os números do censo escolar da educação é que de 2016 para cá se diminuiu a expansão de creches e creches de escolas no país pela metade, porque um grande gargalo não é só investimento, mas também custeio, e se a União não apoiar os estados e municípios, eles vão sair ainda mais apertados dessa crise e vão ter dificuldades, né, de fazer a expansão desses serviços básicos. Portanto, é preciso rever aí uma série de pautas, né, que a gente trata desse assunto, entendendo que a gente precisa inverter aí essa lógica, precisa entender que a gente só recupera o país através das pessoas. A gente está chegando ao finalzinho, temos uns 8 minutos a princípio para a gente ir fechando a live, né? Reforçar que a gente tem clareza, né? Enquanto gestão, enquanto Condica, enquanto comissão, de que a própria missão do Conselho Municipal da Criança no contexto da nossa Constituição Federal de 88, de uma gestão pública democrática, participativa, com participação social, né? E esse controle social é desejável que ocorra por parte das entidades da sociedade civil, né? É através da mobilização dos movimentos sociais que a gente vai ter os avanços pretendidos aqui no nosso país, seja em nível municipal, estadual ou nacional, em relação a direitos humanos no geral e direitos humanos de crianças e adolescentes, né? E dizer que também clareza de que os planos não são planos de gestão, mas um plano de Estado, né? E que ele é um plano decenal justamente com essa perspectiva, né, como o Rogério e Ana ressaltaram, que vai atravessar gestões e que precisa ser tomado para si pela própria sociedade, né, para a realização desse controle social, né, para a incidência política que realmente se torne efetivo, né, e o orçamento público é muito importante, justamente a gente está próximo da Câmara Municipal, a Câmara dos Vereadores, para que a gente consiga garantir o que a nossa Constituição Federal diz no artigo 227, que é o princípio da prioridade absoluta para crianças, adolescentes e jovens,
né? E o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que especifica que essa prioridade absoluta também é em relação aos recursos públicos, né? Então, isso é uma construção histórica, toda uma luta de um movimento dos direitos da criança e do adolescente, e agora a gente passa a ter essa clareza de que essa fase do desenvolvimento da primeira infância é fundamental para a gente construir uma sociedade melhor, esse investimento na primeira infância, né? Então, a gente ter uma boa alocação dos recursos públicos das diversas políticas setoriais, com um foco específico, quando a gente faz um diagnóstico, é justamente para nortear as ações do plano, de chegar até as áreas mais vulneráveis, prioritariamente, né, porque o nosso marco legal da primeira infância coloca justamente a perspectiva do enfrentamento às desigualdades. Então, a gente sabe que para garantir os direitos das crianças e adolescentes, a gente precisa, sim, melhorar a condição de vida das famílias, inclusive de moradia, de saneamento básico. Então, olhar para a primeira infância faz a gente olhar para a cidade como um todo, né? Uma mudança de cultura e a partir desse olhar das crianças, né? A gente está chegando ao final, aí queria colocar para vocês fazerem algum comentário final e também o fechamento da fala de vocês. Eu sei que esse tema é super rico, complexo, né? Mas esse aqui é uma das oportunidades de diálogo que a gente tem, né? Eu coloquei o nosso contato aí do Condica para que vocês possam acompanhar a ação do nosso Conselho Municipal da Criança, né? E também dialogar sobre a construção das políticas públicas para crianças e adolescentes no Recife. Bom, eu encerro a minha participação, primeiro agradecendo a oportunidade, agradecendo as contribuições que foram colocadas aí, e para ser bem sintética, dizendo o seguinte, que andar com fé, que a fé não pode falhar. E é essa fé que a gente precisa ter para fazer as transformações e as mudanças necessárias nesse país. Um abraço para todos vocês e muito obrigada. Também queria agradecer a todos aí por essa oportunidade. Essa é uma das lives que eu estou encerrando com o coração apertado, por já estar terminando. Tinha muita coisa ainda para falar. Pois é. Tem mais uns 3 minutinhos, pode explorar aí. Um rápido complemento de um dos pontos que foram trazidos aí, essa questão, a gente falou do âmbito nacional quanto a financiamento, mas do âmbito municipal, a gente também precisa criar melhor os controles do investimento na primeira infância, né? A gente precisa ter os programas bem definidos na lei de diretrizes orçamentárias e na lei de orçamento anual, né, na LDO e na LOA, porque isso, inclusive, foi das nossas restrições na elaboração do diagnóstico. Nós conseguimos levantar históricos de diversos indicadores, mas da parte financeira a gente ainda não sabe hoje quanto a gente gasta com a primeira infância, porque todas as secretarias gastam com a primeira infância, mas às vezes os programas não são tão bem, digamos assim, definidos, atendem mais de um público e a gente precisa criar uma forma de controlar isso também de forma orçamentária. Isso também está sendo discutido no CONDIC, o pessoal da REP, da Rede Estadual da Primeira Infância, traz essa discussão e a gente está atento a isso, tá? Estamos conversando sobre isso também. E aí, também finalizar aí com a fala, algo que também ficou marcado para mim com a fala do Vital Didonet, Eduardo, é que a gente precisa colocar o afeto na burocracia também. E eu tenho certeza que todo mundo que está fazendo esse trabalho aqui faz porque gosta, porque ama o que faz. E vamos trabalhar junto, com amor, que a gente vai entregar um plano bonito para a cidade do Recife. É isso aí. Agradeço muitíssimo a Rogério e a Ana por todo esse empenho nessa construção, né? A gente sabe que não é fácil, a gente tem colocado essas ações como prioritárias, né? E mesmo em meio à pandemia, a gente se desafia a dar continuidade a essas ações e com a preocupação de não deixar perder a qualidade dessa construção coletiva, né? Então, estamos abertos a receber as sugestões, as solicitações, e agradecer muitíssimo a participação de vocês, foi muito rico esse diálogo, e continuamos juntos nessa luta, que é uma luta de todos nós, né? Eu costumo sempre repetir
para que não fique só na lei, mas que a gente exerça isso no dia a dia, que é dever da família, da sociedade e do Estado, ou seja, ninguém fica de fora da gente garantir que nossas crianças estejam a salvo de qualquer forma de violência, de omissão, de exploração, o que seja, né? E para garantir uma sociedade melhor para todo mundo, mais igualitária. Seguimos nossa semana do bebê, mais discussões vêm por aí, vamos contar com Ieda amanhã, falando sobre assistência social na primeira infância, e mais uma vez... nossa consultora, Ieda, nossa consultora, E vai estar lá no nosso Instagram falando sobre a assistência social voltada para a primeira infância. Eu não pode dar uma olhada no nosso Instagram. Eu passo, eu estou divulgando aqui também na página do Facebook, nossa, né? Se eu não me engano é 14h. Mas aí a gente confirma. Então, é isso, né? É um processo de construção. Muito obrigado por essa participação. Esperamos ter podido contribuir. Agradecemos a toda a audiência, a participação, as perguntas e o empenho de todo mundo que está envolvido nesse processo, né? A nossa comissão... pronto. Está dizendo aqui 3h, Ieda. 3h, né? É isso. Muito obrigado, gente, por todo mundo que participou, e a gente continua aí junto nessa luta. Um grande abraço. Tchau, gente. Obrigada, hein? Obrigado. Beijo para vocês. Divinas criaturas.